Seja muito bem-vinda ao Raio X número 17. Eu me chamo Natane, sou mentora de destrave sistêmico de resultados. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o poder da intenção por trás de um objetivo. Quando eu comecei esse projeto do Raio X, a minha intenção era destravar a minha comunicação e consolidar a minha identidade de comunicadora. Em um dos vídeos, eu falei que eu não conseguia me ver como uma pessoa comunicadora. Eu sempre me denominava como uma pessoa que era muito observadora. E por me achar muito observadora, eu acreditava que não poderia ser comunicadora. De uns meses para cá, eu vim fazendo um trabalho interno para reconhecer esse meu lado. E no dia 1º de abril, falei que já estava na hora de colocar em prática e consolidar de vez essa nova identidade, que tanto observa quanto se comunica. Então, o objetivo por trás do raio-x era viver esse processo de integração das duas identidades, a observadora e a comunicadora. E o que eu quero falar hoje é como foi importante colocar essa intenção ao invés de produzir os vídeos apenas querendo performar, ou seja, apenas focando no algoritmo, em como que poderia chamar mais atenção, qual gatilho, qual a melhor capa, essas coisas que o marketing faz com que a gente coloque na frente, sabe, para poder chamar mais atenção. Por muito tempo, eu foquei nisso, na performance. Só que eu não sustentava a performance porque eu ainda não tinha dentro de mim consolidado essa identidade da pessoa que se comunica. E eu ficava frustrada quando eu postava um conteúdo, principalmente no Instagram, que era a minha rede social é, primária, era o único lugar onde eu postava, na verdade. E eu ficava frustrada, porque eu postava e não tinha engajamento, não ganhava seguidores e acreditava que o problema era eu, que o problema era, na verdade, o meu conteúdo, sendo que era essa questão da comunicação, era não me ver neste lugar de me comunicar com a fluidez que eu decidi desenvolver durante essa série do Raio-X. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Já estou gravando o 17º raio-x. E se eu ainda estivesse com aquela mentalidade da performance, eu hoje estaria frustrada. Frustrada. Porque eu comecei há 17 dias atrás e com a minha mentalidade de antes, que focava na performance, no resultado, eu iria estar olhando para os números, né? Fazendo análise de alcance. E como meu canal é novo, o algoritmo ainda está me conhecendo, sabe? É aquele momento em que o algoritmo também precisa se acostumar, me conhecer. Mas antes eu não via isso. Eu acreditava que, tipo, o resultado tinha que ser rápido. Na verdade, se a gente for olhar bem, o marketing digital traz essa crença de que os resultados são rápidos. E se a gente ficar presa nisso, acreditando que o resultado vai ser rápido, a gente esquece de um ponto muito importante, que é o processo.
O resultado, ele pode sim ser rápido, só que existe um processo por trás desse resultado rápido. Existem outros passos que precisam ser dados, habilidades que precisam ser desenvolvidas. E quando você age com uma intenção maior do que simplesmente performar, você pode. Estou tentando achar a palavra aqui, mas ela fugiu. Mas é. Você pode. Gente, fugiu a palavra, mas é como se fosse calcular, digamos assim, o resultado de uma forma diferente. É um resultado mais pessoal, onde você olha para a habilidade que você desenvolveu ao agir, e não apenas no número, não apenas na performance. O resultado final, por exemplo, eu estou me comunicando, desenvolvendo minha comunicação para poder divulgar os meus atendimentos como mentora de destrago sistêmico. E o resultado final é a venda. Só que antes de vender, eu precisava desenvolver certas habilidades que facilitariam o meu processo de vendas. Enquanto eu focava apenas em vender, eu ficava vibrando na energia do, cara, por que não está dando certo? Por que não está funcionando? E ficava só olhando para o resultado final. Quando eu parei de olhar para o resultado final e olhei para o processo que me levaria até este resultado, eu percebi que haviam habilidades que eu precisava desenvolver antes, como a comunicação. Então, a intenção que eu coloquei por trás do desafio do raio-x, de certa forma, me protegeu da provável frustração que eu sentiria se o objetivo fosse a performance e não o desenvolvimento de habilidades, da habilidade. Sendo assim, o processo ele se torna mais divertido, porque para mim está sendo divertido, porque cada dia que eu posto um novo vídeo é uma nova vitória, é um micro resultado, porque eu comparo com a minha jornada até aqui, vejo outros momentos em que eu me comprometi a fazer um desafio e não consegui chegar até o final. Na verdade, não conseguia nem sustentar os primeiros dias. E hoje eu já estou no 17º dia, graças a essa mudança de mentalidade, a essa virada de chave, de entender que por trás do resultado final existe essa construção, esse desenvolvimento de habilidade que vai facilitar a chegada do resultado final. Sendo assim, esse era o recado que eu queria dar, era o que eu queria compartilhar, porque foi algo que me veio à mente, né? Hoje eu estava, na verdade, antes de vir gravar, me veio esse tema de falar sobre isso, de falar sobre o poder da intenção, porque o comportamento em si, ele é sustentado por uma identidade. Então, se a gente só foca na identidade, se a gente só foca para o comportamento, sem olhar para a identidade que está por trás dele, pode ocorrer um desalinhamento, pode ocorrer uma. Não é sabotagem o nome, mas é como se você fizesse e não visse resultado, porque você só está olhando para aquela parte mecânica e não está olhando para o que está por trás dessa parte, né? Então, eu achei muito importante falar sobre isso aqui, deixar isso daqui registrado, porque muda o jogo, torna muito mais realista você entender que antes de alcançar o tão sonhado resultado que você deseja, você precisa desenvolver as habilidades que vão facilitar alcançar esse resultado. E fica mais leve também, porque diminui a autocobrança.
Então, são vários benefícios em ter essa virada de chave. E eu pude comprovar na prática, vendo como que dessa vez o resultado chegou diferente, eu consigo mensurar de uma forma diferente. E ao invés de ficar me cobrando o resultado final, eu consigo reconhecer o resultado do processo, os micro resultados, os tijolinhos que eu vou colocando nessa construção da minha nova identidade de comunicadora. Então, é isso. Se você também sente que está buscando um resultado, mas parece que ele nunca vem, você trava e às vezes até começa a entrar em ação, mas não consegue sustentar essa ação por muito tempo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo para que você me chame, a gente pode conversar e olhar mais profundamente para o que está te travando e trabalhar isso dentro do ciclo de destrave. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Também vou deixar aqui na descrição todos os vídeos da série do Raio X. É uma playlist que eu criei com todos os vídeos que eu já gravei até aqui. E nos vemos amanhã no 18º vídeo do Raio X. Um beijo.